Primeiramente, eu quero pedir desculpas àqueles que esperam por vídeos musicais, porque infelizmente eu não estou podendo gravar muitos vídeos musicais nas últimas semanas, mas se Deus quiser, isso é uma situação temporária que em breve será resolvida. Aí logo logo voltarei com a rotina de vídeos devocionais às segundas-feiras e vídeos musicais às quintas-feiras. E hoje eu gostaria de conversar brevemente a respeito do tempo, do uso devido que nós devemos fazer do tempo que Deus nos dá, porque se nós olharmos as vidas dos insetos, os insetos duram poucos dias, eles têm na fase adulta, principalmente, os insetos têm poucos dias de vida, alguns até chegam a ter menos de uma semana de vida. É o tempo suficiente para eles se procriarem, porem ovos, no caso das fêmeas, e morrerem. No caso das cigarras, por exemplo, elas passam os últimos momentos de vida delas cantando, até explodirem. Né? Todos dizem que elas explodem. Mas imagine nós, seres humanos, que temos pelo menos garantidos 80 anos de vida, alguns mais robustos chegam aos 90, aos 100, passam dos 100, mas a grande maioria, pelo menos os países mais ricos, é, chegam a 80 anos. E, e que uso nós temos feito do tempo que Deus nos dá nesse mundo? Porque a nossa vida aqui nesse mundo, seja de quantos anos forem, ela não é nada em comparação com a eternidade que teremos, seja ao lado de Deus, no caso dos justos, seja no tormento eterno, no caso dos ímpios. E a grande diferença, o grande diferencial, a maneira como passaremos a eternidade depende muito de como usamos o tempo que Deus nos dá aqui nesse mundo, da maneira como usamos o tempo que Deus nos dá nesse mundo. E eu não quero ler aqui Eclesiastes 3, que é um texto que 99% das vezes, quando se fala de tempo, as pessoas se lembram de Eclesiastes 3. Mas eu quero falar sobre um texto sobre justamente como devemos aproveitar o tempo. É uma exortação do apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 16, no texto lá que fala sobre como o cristão deve proceder em meio ao mundo. Ele fala sobre a maneira como devemos usar o tempo, que diz assim o texto: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E traduzindo numa linguagem assim mais atual, nós devemos usar o tempo da maneira devida, da maneira adequada, da maneira correta, e portanto devemos usar sabiamente e não com base nos nossos próprios desejos, nossos próprios interesses, que em nossas loucuras, digamos assim, nossas noias, nossas paranoias, mas devemos usar de acordo com o que Deus gostaria que nós usássemos para o nosso próprio bem, porque somente Deus, por ser eterno e nos conhecer desde que nós nascemos, sabe o que é melhor para nós, e Ele gostaria que nós usássemos o tempo que nos foi dado nesse mundo da maneira adequada, não tentando viver eternamente nesse mundo, porque a Bíblia diz que acho que lá em 1 Coríntios 15, não lembro exatamente o versículo, mas fala que se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então devemos usar o tempo que nos é dado nesse mundo da maneira adequada, da maneira correta, e aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus e tendem a ficar ainda piores. Você vê nos noticiários, você vê uh, é, na televisão, na internet, no rádio, em tudo quanto é canto, tudo quanto é tipo de meio de comunicação, o que tem ocorrido com o mundo, o que tem ocorrido com o Brasil, enfim, toda a realidade da nossa volta, porque o mundo está cada vez pior. Para você levar um filho para a escola, antes do filho entrar na escola, você tem que aconselhar muito, você tem que trabalhar muito com ele, prepará-lo muito para ele poder entrar no ambiente estudantil, porque se até a ideologia de gênero está querendo enfiar a goela abaixo de nossas crianças, e muitas outras coisas horríveis estão sendo
impostas aos jovens, a sensualidade precoce, no caso, e uma série de valores contrários aos princípios cristãos, contrários à palavra de Deus. E nós devemos estar preparados para enfrentar tudo isso, aproveitando o nosso tempo da maneira adequada, deixando de lado aquilo que é inútil, aquilo que é fugaz, aquilo que é fútil, e usando nosso tempo somente para aquilo que faça bem para o nosso espírito, que nos aproxime de Deus, que nos ajude a cumprir a missão que Deus nos confiou nesse mundo, porque Deus nos criou para exercermos uma função nesse mundo, Deus nos criou com um propósito e quer que executamos esse propósito não porque simplesmente Ele quer e pronto, acabou, mas porque Ele sabe o que é melhor para nós e sabe que por meio de nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos, nossa personalidade, enfim, nossas características individuais, tanto físicas quanto psicológicas, mentais, enfim, nós cumpriremos aquilo que devemos fazer enquanto povo de Deus, enquanto servos de Deus, filhos adotivos de Deus, para vivermos bem neste mundo, termos relevância neste mundo e chegarmos no final de nossas vidas satisfeitos, certos de que cumprimos nossa missão nesse mundo e aguardarmos o momento em que nós iremos com Cristo nos céus e reinar eternamente com Ele. E então essa mensagem breve para que você pense, reflita bem a respeito da maneira como você tem utilizado o seu tempo, não se preocupando somente em ter até no mais poder, porque se você busca riqueza, se você busca fama, glória, sucesso, dinheiro, poder, vitória, conquista, enfim, somente as glórias terrenas, quando você acha que chegou ao topo, você percebe que sua vida na verdade foi em vão. Você está com o coração vazio, você está com sua vida não tem sentido e você se afunda nas drogas, na bebida, em uma série de vícios e compulsões que fazem com que você se autodestrua, porque a vida perdeu sentido para você. Mas antes que você chegue a esse ponto, Deus quer que você volte os olhos para Cristo e viva a vida de verdade, a vida em abundância, que é a vida daquele que deposita todo o seu ser, que a sua prioridade máxima é viver de acordo com a vontade de Deus, porque somente Ele sabe o que é melhor para nós. Então, que esse breve vídeo possa fazer você refletir, pensar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, são os favoritos, inscreva-se no meu canal e Deus abençoe, até de repente, se quiser.